Quando você abre uma operação e ela vai contra você, como que você mantém o seu emocional controlado? Tem alguma coisa que você faz? E queria te perguntar assim, naquele começo, né, que quando você entrava, a operação ia contra, como ficava o seu pensamento, os seus sentimentos, o que que você sentia, o que que você pensava, cara? Tá. Eu já tive algumas fases, né? No começo, assim como o Vitinho, abri a operação e não conseguia ficar olhando para o gráfico. Inventava um café, uma água para ir buscar alguma coisa para sair. E depois de uns 5 minutos eu voltava lá, o que será que aconteceu? Depois, quando eu percebi que eu precisava enfrentar aquele negócio, começou a mudar as coisas. Meu comportamento quando está indo contra a minha operação hoje é, primeiro, de entender que o processo está sendo respeitado. Então, a gente tem que desapegar do resultado. A gente tem que ficar apegado ao processo. O resultado não tem como a gente controlar. A nossa aplicação do processo tem. Então, mesmo que esteja indo contra mim, eu fico encarando o negócio indo contra mim até o final. E a gente tem que se acostumar com isso, com essa sensação do resultado negativo. E, principalmente, a gente não tem que ficar olhando para o cantinho da plataforma. Esse era um problema que eu tinha. Eu abria a operação, esquecia o resto, eu ficava só olhando para o cantinho da plataforma, que é onde aparecia o resultado. Isso é você dar o foco total no resultado. E quando você foca totalmente no resultado, você acaba entregando o teu poder para aquilo dali. Porque aquilo ali vai te fazer ou feliz ou triste. E o teu poder está na tua decisão. Depois que você abre o trade, você não tem mais como decidir se vai ser um resultado positivo ou negativo. Então você não pode se deixar afetar por uma coisa que não está sob o teu controle. O teu controle foi até o momento que tu tomou a decisão de compra ou venda e de alocar o teu stop e o teu alvo. Até ali está contigo. Tu controla até ali. Depois dali, o mercado tem que correr solto. Pegar o teu alvo, massa. Pegou o teu stop, massa. Próximo trade. Então você não pode ficar... E eu sei que isso é difícil, porque a gente está atrelado diretamente ao resultado do nosso sentimento. Então, isso vem com o que o Marco falou também, com o tempo de tela. Porque se você se manter disciplinado aplicando a mesma coisa, você vai perceber que vai ter vezes que você vai ganhar dinheiro e vai ter vezes que você vai perder dinheiro. Mas se você se manter fazendo a mesma coisa, as vezes que você ganhar vão ser maiores que as vezes que você perdeu. O problema é que as pessoas não se mantêm fazendo a mesma coisa. Então elas fazem por um período de tempo, param, fazem outra coisa, param, fazem outra coisa, param, fazem outra coisa, e assim sucessivamente. Então a pessoa não consegue ter consistência. A consistência do mercado financeiro não está atrelada ao resultado. As pessoas falam, tu é consistente? Ah, tem dia que eu perco, tem dia que eu ganho. Isso não é a resposta para a consistência. A consistência é, você aplica o processo, o método consistentemente? Por isso que ninguém é consistente. Porque quase ninguém aplica as coisas consistentemente. As pessoas aplicam por um determinado período, até dar certo. Quando deu errado, ela já muda. Então, você tem que permanecer como método até o final. Então, por exemplo, tu vai operar com estrutura, rompimento, MRS, é uma pequena variação de uma técnica para outra. É um candle de força que tem no MRS, que não tem na estrutura. É uma fórmula 3x3 que é para pegar o gap. Se você se manter aquilo ali, o método é muito claro. Se você se manter por aquilo ali, sem mudar uma vírgula nele, e atrelar ao método o gerenciamento, não tem como você não ter resultado no longo prazo. O problema é que as pessoas, elas têm pressa e são impacientes. Contrário ao que o Marco falou. A pessoa de sucesso tem pressa, mas é paciente. Então, você pode querer resultado rápido, mas tem que ser paciente com o processo para cristalizar em você, solidificar em você, para você não se preocupar mais com aquilo que você não controla. Não tem como controlar o resultado, tem como controlar o que faz o resultado ser gerado. Então, o teu foco tem que estar aqui. O resultado, deixa ele para lá. O teu foco é aqui, ó. Análise, decisão,
E por último vem o resultado. O teu domínio, você controla até aqui. Dali já não é mais contigo. Mas você pode influenciar aquele negócio ali através de lá na frente você fazer uma nova análise do resultado, que é o diário. Eu melhorei de uma forma assim, da água para o vinho quando eu parei para ver meu resultado. E sabe qual é o problema? As pessoas têm medo de olhar para o próprio resultado. Mas quando você parar para olhar o teu próprio resultado, tu vai ver o quão bobo às vezes são os erros que fazem o resultado ser negativo. Então, existe um processo para você solidificar um método, que é repetir ele incansavelmente, até mesmo quando tiver dado alguma coisa ruim. Por exemplo, um relacionamento, você é casado. Tem vezes que vai ter briga, né, amor? Quando tem briga, você quer separar e arrumar uma pessoa diferente? Você tenta resolver as coisas. O que você para para ver? Pô, o que você ficou estressado? O que houve? Qual que é o problema? Como que a gente pode resolver? Alguma coisa que aconteceu gerou uma briga. A briga é o resultado. Você não controlou mais o resultado. Você agora pode analisar esse negócio e como que a gente melhora isso. Você não sai pulando de uma pessoa diferente para outra, ou de relacionamento em relacionamento. Mas não é algo saudável. No mercado é a mesma coisa. Você está ali num relacionamento com um método. Aplicando, você não pode aplicar só na parte boa. Você tem que aplicar na parte ruim também. Porque a consistência de aplicação vai gerar resultado. Imagina, a gente fala muito sobre plantar, né? Imagina, você planta uma semente, aquela tuia que está na frente da minha casa até hoje, lá de Alvorada, quanto tempo a gente ficou regando sem sair nada dali? Mas quando começa a sair consistentemente, aquilo cresce de uma forma estrondosa. Faça sol, faça dia, faça chuva, faça noite. Tem que ser consistente na aplicação. O resultado, esquece ele. Usa ele como uma forma para você melhorar a tua aplicação. Posso fazer outro? Claro? Quando a gente começa a escalar? Quando? Quando a gente está tendo... É que agora acabou de quebrar minha pergunta, porque eu ia perguntar sobre resultados. Você está tendo resultados, e aí você começa a escalar o número de contratos. Que momento que você percebe que que você está pronto para escalar? A gente fez isso com o John, né, John? Quantos contratos você operava no início? 5? 10? Naquela call que a gente fez lá. 20. Mas como é que tu saiu de 1 para 20? Cara, quando eu saí de 1 para 20, eu estava com meio milhão. Para operar com 20 contratos, nada a ver. Aí Sim. eu falei, 20 tá bom. Só que eu ficava meio Ansioso. ansioso ainda, né? Tá. Porque eu não sabia esse processo de escala. Aí você falou, não, de semana em semana você vai aumentando, dobrando a quantidade de contrato, né? Então o John, ele estava operando com um número X de contratos. No caso era 20. Vamos colocar que seja... Vamos diminuir numa escala de 10. 2 contratos. Você tem que operar 2 contratos até você sentir que você está perdendo dinheiro. Isso foi uma coisa que virou a minha chave quando eu comecei a operar na conta real. Porque eu fazia muito trade mental. Eu não gostava de operar em conta simulação, que para mim simulação não serve para nada. Só serve para você entender como é que funciona a plataforma. Não tem emoção nenhuma. Não adianta tu ficar... Exato. Se sentisse o friozinho na barriga, você diminui o contrato. Exato. Nem sentiu mais. Exato. Então, eu ficava analisando o mercado rodando, mercado aberto, e eu não entrava. Eu ficava imaginando, se eu comprasse agora, meu stop iria aqui, meu alvo iria aqui, e eu ficava analisando, deu certo, top, massa. Não deu certo, legal, próximo. E eu ficava fazendo um trade mental, que é o que eu chamo. Chegou uma hora que minha mão ficava coçando. Falei, porra, preciso fazer essa operação. Estou deixando de ganhar dinheiro. Esse é o momento de fazer a escala. Quando falar, porra, já estou cansado de operar 2 contratos na escala aqui, né? Vai para 4. Sentiu aquela sensação de frio na barriga? Desce 1. Então ele começou com 20, a gente fez em uma semana, operando com 20. Se der bom nessa uma semana, sobe para 40.
O plano era 80, né? O primeiro plano ele falou, eu quero operar com 80 contratos. Então, beleza, vamos fazer um plano. Um plano de 4 semanas, onde cada semana ia ter incrementos de 20. Só que esse incremento ele poderia continuar ou ele poderia retroceder, de acordo com a tua sensação. Porque, no final das contas, quando está operando, é isso aqui que sente, é o estômago, né? É aquela agonia aqui, porra. Foi o que eu estava falando com você, né? Tipo, operar com um contrato, pô, chato operar com um contrato. Ganhar R$1, R$2, R$3, R$5, pô, chatão. Tá, mas e aguenta operar com 20? Mas também não, é pesado. E aí, faz o quê, então? Se operar pequeno, a gente fica numa sensação de estou me esforçando muito para ganhar pouco, e operar 20, operar mais, a gente pensa, porra, agora estou numa área arriscada. Tem que haver um meio termo ali. Para escalar, aplicou uma semana, deu bom, próxima semana sobe. Próxima semana sobe. Começou a ficar frio, sentir frio na barriga, volta. A ideia é operar não suando, perna tremendo. Se tudo são sentimentos que você está além da tua capacidade mental, da sua vibração. Exato, você está em desarmonia.